Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e hoje eu vou trazer uma receita fácil e muito saborosa para você comer com sua família ou vender e fazer uma grana extra. Uma massa básica de batatas e 4 sabores de recheios para coxinha, que certamente irão te deixar com água na boca. Frango cremoso, carne seca temperada, pizza e o exótico recheio boliviano. E além disso, irei revelar os segredos para congelar as nossas deliciosas coxinhas. Tenho certeza de que ao final do vídeo vocês estarão ansiosos para colocar as mãos na massa. Vamos lá para o passo a passo? O principal motivo desse vídeo é trazer a ideia para você que você pode fazer uma massa básica e colocar aí o recheio de sua preferência. E para a nossa massa eu vou precisar de 100 gramas de manteiga e uma cebola. E essa cebola eu ralei no lado mais grosso do ralador. Agora eu vou refogar. Eu vou precisar de 400 gramas de batatas cozidas e eu cozinhei apenas com água. E você tem que pesar, porque fica difícil eu falar para você, use 3 batatas médias, 3 batatas grandes. Olha, eu cozinhei aqui uma quantidade e pesei. E para a nossa massa, eu vou precisar de 1 litro de caldo de batatas. Vou colocar água até cobrir e depois que eu bater, se não der 1 litro, aí eu vou completar com água até ficar 1 litro. Agora eu vou bater. Olha, não deu 1 litro. Pronto. Agora eu tenho 1 litro do caldo de batata. Agora eu vou temperar esse caldo com 1 colher de sopa de caldo de legumes e vocês compram em casas de especiarias. E agora eu vou finalizar com o meu ingrediente secreto. E não conta pra ninguém não, viu? Segredinho meu e seu. Tô brincando, pessoal. Isso daqui são 2 colheres de sopa de leite em pó. Mas, Edva, não vai ficar doce esse caldo, não? Gente, não fica doce. Vocês vão se surpreender com o sabor aqui dessa massa. Misture. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou adicionar a farinha aqui nesse caldo. Mas eu só posso fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo. E se você está começando, é bom que você passe pela peneira a farinha de trigo. Por que isso? Isso evita que fique grumos na sua massa. Então é bom que você faça isso. O nosso caldo já está fervendo por completo. Desligue o fogo. E com a panela fora da boca do fogão, coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. E você pode fazer isso daqui com a panela na boca do fogão. Por que que eu tirei? Porque se você está começando, eu não quero que você erre aí na sua receita. É bom que você tire. E também não se preocupe com a aparência que você vai ver. Olha só, dá para entrar em desespero, né? Se for a primeira vez, então, que você está fazendo, eita, tá. Confie em mim, misture até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Pronto, toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar essa massa aqui por uns 5 minutos, porque essa massa, ela não está cozida. A farinha, ela está apenas envolvida. Agora eu vou cozinhar. A nossa massa já está completamente cozida. Agora coloque em uma bancada. Abra a massa com a ajuda de um rolo. E para sovar a massa, deixe ela chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não tente pegar agora, porque você pode queimar a palma de suas mãos. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Vou sovar essa massa aqui na bancada por uns 3 minutos, desse jeito aqui. Pronto, a nossa massa já está completamente sovada e olha só que massa linda. O recheio
você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. E uma dica muito importante para você não se atolar aí na sua produção. Os recheios, faça um dia antes. E eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês como eu fiz esses recheios. E a receita do recheio de carne seca, vamos precisar de 300 gramas de carne seca. E para preparar essa carne, você não precisa de sal, porque como ela já é uma carne salgada, você só precisa fazer a dessalga. Jogo a água do cozimento fora, coloco aqui no processador, e se você não tiver o processador, não deixe de fazer. Você pode usar a função pulsar do liquidificador. E para refogar, eu vou usar uma cebola, um dente de alho, e eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador, e o alho no lado mais fino do ralador. Um tomate, e eu removi as sementes. Tempero do chefe, vocês compram em lojas de especiarias. E vou finalizar com salsinha e cebolinha. Eu vou refogar aqui com 3 colheres de sopa de azeite. Agora eu vou processar a carne. Não processe a carne até virar uma pasta. Ela fica assim, olha, processada grosseiramente. Recheio pronto e agora eu vou finalizar. Você não precisa levar mais para o fogo. E a receita do recheio de pizza é muito simples. Você vai precisar de orégano, eu vou usar apenas uma colher de sopa de orégano, 150 gramas de presunto e 150 gramas de queijo prato. E você pode usar o queijo aí de sua preferência. Eu vou finalizar com 2 colheres de sopa de tomate seco. Se você não tiver o tomate seco, não coloque o outro tomate, porque como ele solta um caldo e não fica legal você trabalhar com o recheio úmido. Prontinho. Você pode temperar com o tempero de sua preferência. Aqui eu tenho 700 gramas de filé de peito de frango, 1 colher de sopa de limão pepper, 2 colheres de sopa de caldo de legumes, 3 colheres de sopa de vinagre e 1 colher de sopa de colorau. Esse tipo de tempero aqui vocês encontram em lojas de especiarias. Agora eu vou tampar e vou deixar descansar aqui por 20 minutos. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, agora eu vou colocar água até cobrir e vou levar para cozinhar. O nosso recheio de frango já está cozido. Ele está morninho aqui, viu, pessoal? Esse caldo aqui, eu vou medir só para que vocês tenham noção aí. Olha, aqui eu tenho quase 300 ml de caldo. O que é que eu vou fazer? Vou completar com água, não tem problema não. Pronto, 300 ml de caldo. Quando o frango está bem cozido, você pode fazer isso daqui e olha só. Fácil, né? E, gente, escreve aí no seu caderninho. Quando você for fazer isso daqui, faça com luvas em suas mãos, porque o frango é um dos recheios que estraga assim facilmente. Olha, eu vou tirar aqui quase a metade, vocês vão entender. E eu quero que você observe uma coisa. Olha só para esse frango. Ele está um frango seco. E eu preciso da cremosidade. Eu poderia dar cremosidade aqui com requeijão cremoso? Sim, mas você pode fazer uma misturinha. E eu vou mostrar para vocês. 1 colher de sopa de farinha de trigo. Eu vou usar a própria panela e não é nojeira, tá, pessoal? Agora eu vou levar para o fogo baixo e vou misturar. O nosso creme aqui já está no ponto. Desligue o fogo. Ele fica assim, olha, cremoso.
E como você já sabe, o frango junto com o caldo está bem temperado. Mas se você quer intensificar o sabor, deixar aquele tipo de tempero assim, que a pessoa coma e diga não, aquele sabor eu só encontro ali, em fulana de tal, em fulano de tal. Pode fazer desse jeito aqui, gente, porque o Bistrô dos Salgados está aqui para isso, para fazer testes e mostrar para vocês. Aqui eu tenho 2 colheres de chá rasa de páprica defumada. Gente, vocês não têm noção do sabor que é isso aqui. Alho, salsa e cebola, 1 colher de sopa rasa. E se você quiser finalizar com salsinha, cebolinha, o cheiro verde aí, de sua preferência. E o nosso frango. Tem muita gente que aproveita aqui o caldo do frango para fazer a massa. É errado? De jeito nenhum. Eu também já aproveitei muito. Mas dessa vez aqui, eu fiz diferente. Aí você pode pensar, Ediva, mas isso daqui vai estourar a coxinha. Tá muito mole, você fala que não pode usar recheio úmido. Realmente, você tá certa. E qual é o segredo aqui? Eu vou colocar na geladeira para que ele fique firme. Olha, não vai ficar assim. Eu vou trabalhar com esse recheio, com ele gelado. Não é congelado, tá, pessoal? Gelado. Mas antes de colocar para esfriar, cubra com um plástico e não se preocupe que o plástico ele não vai derreter. Por que isso, Ediva? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Agora eu vou deixar esfriar. O nosso quarto e último recheio. O frango que eu separei, lembra? Aqui eu tenho 10 azeitonas, eu cortei desse jeito aqui, 50 gramas de passas. Vou usar cebolinha e vou finalizar com 1 colher de chá de pimenta calabresa. Pessoal, pouquinho, viu? Isso daqui arde, arde muito. E uma dica muito importante para você não se atolar aí na sua produção. Os recheios faça um dia antes. Esse daqui é o frango cremoso. Gente, olha a qualidade desse recheio. Maravilhoso, vocês vão amar. Carne seca, pizza e boliviano. Esses recheios eu fiz um dia antes. E eu vou dividir essa massa com o peso aqui de 80 gramas. Bolei a massa, que é o ato de você pegar uma porção e fazer bolas, porque isso facilita quando você for modelar a sua coxinha. E anote aí no seu caderninho, 19 unidades com peso de 80 gramas. E sobrou essa porção aqui. E cada uma aqui eu vou modelar com formato gota, só que eu vou fazer de um jeito que ela fique ou mais comprida ou mais gordinha para identificar que é uma coxinha. Porque você pode até mudar o recheio, mas o formato de coxinha, este tem que permanecer. Concordam? Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Porções que eu pesei aqui de 80 gramas, né? Mas vocês vão entender porque que eu sempre coloco um pedacinho aqui. Porque eu tiro o excesso, sabe? Não é obrigada você fazer isso não, viu? Cada pessoa tem um jeitinho. Olha, bolei aqui. Aí eu vou fazer como se fosse um copinho. Pego a bolinha e faço isso. Gente, modelar a coxinha é muito mais fácil do que você imagina. Às vezes a gente pensa que é muito difícil, mas não é não. Tudo começa com uma bolinha e um copinho. Observe aqui que a parede da massa está fininha. Olha, um copinho. É opcional. Eu vou colocar requeijão cremoso. Uma pequena porção. Já fica em formato de gota, tá vendo? Aí aqui o que é que eu faço? Eu paro a coxinha aqui na palma e faço isso. E tiro o excesso. Pessoal, tem uma obra aqui perto da minha casa, hein? Então, vocês vão ouvir assim, olha, o som do caminhão. O que é que eu vou fazer aqui? Eu estou pressionando as laterais para que ela fique com esse formato aqui. Olha, um formato bem redondinho. Tá vendo?
Para diferenciar desse modelo aqui, aí eu vou modelar ela comprida. Bem diferente, né? Aí essa daqui, eu já sei que o recheio é de carne seca. A de pizza, eu vou deixar modelada assim, formato gota, normalmente, sem deixar comprida. Observe como essa daqui está comprida. Essa aqui, boliviana, eu vou deixar com uma pontinha mais amassadinha assim. Prontinho. Observe que cada uma delas aqui tem o formato gota, mas não perde a modelagem da coxinha. Pronto, todas modeladas. Escreva aí no seu caderninho. Você pode dobrar a receita da massa e usar aqui todos os recheios, porque essa quantidade de recheio que eu passei para vocês é para 1 quilo de farinha de trigo. E ainda sobra um pouquinho aqui de cada um. Experiência própria. Anota aí no seu caderninho. E para empanar as nossas coxinhas, eu faço uma misturinha. 2 ovos, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 2 porções dessa aqui de água, que é a quantidade de 300 ml. Eu uso 2 dessa. Antes de fazer a misturinha, eu removo aqui a película das gemas. Uma porção de água e outra porção. 300 gramas de farinha panko. E eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. E se você não quiser usar a farinha panko, você quer usar a farinha de rosca tradicional, pode? Pode. Quando você for empanar, não deixe de molho aqui na misturinha não, tá? É só para passar rápido, para que toda a coxinha fique umedecida. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você já guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar muito dele. Ai, gente, vocês são ótimos. Pessoal, eu falo as coisas para vocês, é para que vocês tenham conhecimento, entendimento e sabedoria do que você vai fazer aí, porque em uma produção acontece várias coisas. Se você já tem experiência, acontece, imagina você que está começando. Quando você for colocar as coxinhas para fritar, não faça isso. Pegue com suas mãos, quando o óleo estiver quente, e coloque. Não faça isso não, porque o que vai acontecer? Vai ferver e você pode queimar as pontas dos seus dedos. O correto é você fazer isso, olha, em um utensílio e colocar dentro do óleo. O certo é isso. E se você está começando e ainda não tem um termômetro para medir a temperatura do óleo, que é entre 170, você vai usar uma colher de pau. Você vai colocar o óleo para aquecer, colocar uma colher de pau e quando fizer bolinhas ao redor, já está bom. Observe que faz bolinhas ao redor aqui da colher de pau. Então, essa é a temperatura correta para você fritar, se você não tiver aí o termômetro. Frite os salgados mergulhados no óleo. E para finalizar, essa daqui, que é com recheio boliviano, eu vou precisar de 150 gramas de açúcar, esse açúcar é o cristal, e 2 colheres, 2 não, uma, escreva aí no seu caderninho, uma colher de sopa de canela em pó.
Aí você vai pegar a com recheio boliviano, vai fazer isso. E sobre as embalagens, para você apresentar ao seu cliente, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho uma embalagem aqui, olha, uma embalagem de tampa transparente. Esse tipo de embalagem é indicado mais para você colocar empadões ou empadas, mas eu tive a ideia de colocar algumas coxinhas. Por que não, né, pessoal? Por que não colocar as nossas deliciosas coxinhas? Eu tenho um e-book de coxinhas artesanais gourmet. Esse e-book, ele custa apenas R$19,90 e tem vários recheios. São 25 receitas de coxinhas e lá tem várias dicas de uma produção. Tenho certeza que você vai amar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Pessoal, são só ideias para que você finalize aí. Aí você vai colocar a tampa. Um fio juta, vocês compram em armarinhos. Olha, por baixo da caixa eu fiz isso. Aí agora você dá um laço. Aqui eu só coloquei de exemplo essa tags aqui, esse número ele nem existe mais. Perfeitas, né, pessoal? Ai, gente, cadê meu like? E sobre o preço de vendas, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E agora eu vou experimentar, porque eu quero que vocês vejam a qualidade da massa e do recheio. Gente do céu, é tudo tão cremoso, tão maravilhoso. Eu vou deixar ela aqui do lado, que eu vou experimentar outra. Será que essa tá boa também? Eu não faço esse tipo de coisa para lhe maltratar, não. Quer dizer, só um pouquinho, bem pouquinho. Mas é para que você conheça a qualidade do produto que você vai oferecer aí para o seu cliente. Gente do céu. Não, sério. Cada uma melhor do que a outra. Minha gente, eu preciso correr aqui para tirar algumas fotos para vocês. Mas falta experimentar essa daqui, né? É tão suculenta, é tão macia. Uma massa assim maravilhosa. Que massa perfeita, minha gente. E sinceramente, eu não sei dizer para vocês qual a mais gostosa. Não sei, preciso da sua ajuda. Ei, psiu, não vai embora não, que eu ainda tenho só mais uma dica para falar para você. E essa é muito importante. Aqui já é o dia seguinte e eu tirei algumas para congelar. Porque se você me perguntar nos comentários se pode congelar depois de fritas, pode. Ediva, e pode congelar antes de fritar? Também pode. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, porque eu já mostrei aqui como congelar os salgados de massas cozidas, que são as coxinhas, a bolinha de queijo, o risole. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Eu peguei algumas coxinhas, coloquei dentro do saco e levei para o freezer. Qual a validade, Ediva? Gente, 90 dias no freezer ou no congelador aí de sua casa. Agora eu vou falar pra vocês, viu? Eu não aguento não, 90 dias. Com 3 dias acaba. E agora que você já sabe, elas ficam assim, olha. Completamente, congeladas. E para descongelar, Ediva, onde é que eu posso descongelar? Você pode descongelar
na airfry, no forno convencional ou no forninho elétrico. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. A textura do salgado frito que foi congelado, se você descongelar ele no forninho elétrico, no forno convencional ou na airfry, a textura da crocância permanece, mas no micro-ondas não. Então eu vou descongelar onde? No micro-ondas, na airfry. E aqui fica difícil eu falar para você qual é o tempo, porque isso depende de micro-ondas para micro-ondas. É outra coisa também, que depende da potência de cada airfry, de cada pessoa aí, tá bom? Volto já. Olha só, aquecido no micro-ondas e aquecido na airfry. Olha, tá saindo fumaça. Tá molinho, não está crocante, tá vendo? Não fica crocante se você aquecer no micro-ondas. Olha, fica crocante. Ó. Ui. Dá pra perceber, né, pessoal? Olha, porque massa de batata, ela é assim, ela desmancha na boca e ela fica assim. Mas, ó, dá pra perceber, né? Gente do céu. O que é que eu não faço por vocês? O negócio tá quente aqui. Vou morder essa daqui, para que você veja a qualidade por dentro. Daqui foi aquecida no micro-ondas. A qualidade permanece. A qualidade do sabor, sabe? Não da textura. Deixa eu experimentar essa daqui. Olha. Existe uma crocância, sabe? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.